Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação: Wilson Brasil. Na capital do sudoeste da Bahia, 15 horas 5 minutos. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Vitória da Conquista. No ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, vamos às manchetes dos principais jornais do país. Aliás, manchetes que foi destaque durante o dia de hoje, uma quinta-feira, 21 de novembro de 2024, deixando aí brasileiras e brasileiros atualizados e por dentro do que acontece no nosso querido e grande país, que se chama Brasil. São 15 horas e 6 minutos. Vamos às manchetes, começando pelo jornal União da Paraíba, que diz que o 13º salário injeta 3,7 bi na economia do Estado. O jornal Folha de São Paulo traz que a maioria dos pretos afirma ser vista com desconfiança, diz Datafolha. O jornal Estado de São Paulo, sem adesão à rota da seda, Lula amplia parceria com a China. O jornal O Globo, Rio de Janeiro, Lula e Xi reforçam adesão, mas dosam acordos comerciais. O jornal O Dia do Rio de Janeiro, tentativa de golpe, plano para matar o presidente Lula foi impresso no Planalto, é o que diz a Polícia Federal. O jornal Correio Brasiliense diz que Moraes frente a frente com o Coronel Cid. O jornal Estado de Minas, superlotação carcerária abre espaço para o crime. O jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, Lula e Xi Jinping assinam 37 acordos sem adesão formal à nova rota da seda. O jornal do Comércio de Pernambuco traz que novas revelações da Polícia Federal estreitam cerco em torno de Jair Bolsonaro. O jornal A Tarde da Bahia, hotel de luxo fechado em Itacimirim sofre invasão. Já o jornal Diário do Nordeste, isso no Ceará, Parque de Jeri deve cobrar ingresso em dezembro. E estas foram essas manchetes dos principais jornais do país para hoje. Repito, uma quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Deixando aí todos nós ou bem informados ou interessados no que está acontecendo. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde você. Obrigado pela sua sintonia, pela sua companhia conosco aqui até às 16 horas. Muito bem. Olha só. São 15h08 agora. É claro que a gente vê tudo o que está acontecendo em Brasília e não vamos entrar nessa seara porque realmente estamos apenas começando a receber informações estas que você não tem como comprovar e nem afirmar se é verdade ou mentira, se é ou se está acontecendo estratégia de um lado ou de outro para alguém aparecer mais do que deveria aparecer. Tudo isso pode acontecer e a gente fica daqui, amigos, escravos da grande mídia do Sul, só tentando entender o que está acontecendo. Quem tem culpa, quem é inocente, né? A gente vê pessoas que estão morrendo presas porque talvez tenha assoviado no lugar errado, e tem pessoas que desviam milhões e milhões ou matam, estão soltas porque, bom, todo mundo sabe o porquê. Ou será que não tem porquê? E eu trago aqui como é que querem que a gente acredite, faz referência à justiça brasileira, respeite a justiça brasileira, às vezes chega nas ruas, aqui em Conquista, por exemplo, com todo respeito às nossas autoridades, que temos e temos que respeitá-las, mas todas as vezes que você olha uma autoridade e que você vê o que eu vou ler aqui agora, você começa a pensar o seguinte: caramba,
será que eu estou plantando? Não é? Minha mulher que fala isso assim. Minha mulher sempre diz isso assim, fazendo média com Faraó. Olha só. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, votou nessa terça-feira, no dia 19, pela manutenção, isso foi anteontem, dia 19, pela manutenção da sanção contra a juíza Olga Beatriz. Olga Beatriz Vasconcelos Batista Alves, olha que nome longo, do Tribunal Regional do Trabalho, TRT Bahia. O processo movido pela magistrada solicitava a revogação da pena de aposentadoria compulsória imputada pelo órgão especial do TRT e foi avaliado como improcedente pelo relator do processo, o conselheiro João Paulo Ixoucaí. Em 2022, a magistrada foi aposentada compulsoriamente após apresentar atestados médicos, depois de prever que ficaria doente. Olha só. Após uma perícia médica, a promotora foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. No entanto, nos períodos em que a juíza estava bem de saúde, sua produtividade foi considerada muito baixa. Para Ixoucaí, essa postura expõe um comportamento inapropriado para o exercício da magistratura, demonstrando intenção deliberada de se furtar às obrigações demonstradas pelo cargo. Reforço que o conjunto probatório, mais uma vez, trouxe a baixa produtividade decorrente da falta de interesse da magistrada, em comparação aos dados dos demais juízes. Além da produtividade, a juíza também penalizada após ter liberado, olha só, 50 milhões que estavam bloqueados judicialmente em favor de uma empresa durante um plantão judiciário no qual ela não estava a serviço do tribunal. Durante o voto, o relator apontou ainda que a aposentadoria compulsória se configura como uma medida adequada para o caso, negando o pedido de revisão solicitado pela juíza. A decisão da Ixoucaí foi seguida unanimemente pelo Conselho e reiterada pelo presidente do CNJ, Luiz Roberto Barroso. Então é assim, em decisão unânime, o Conselho Nacional de Justiça nega a revisão de aposentadoria compulsória da juíza baiana TRT. Aí você vai entender e você vai acreditar. Como? Você não acha que, meu amigo Marcondes Oliveira, você não acha que o corporativismo acaba atuando nessas áreas? Nós tivemos um tal de um juiz lá uma vez, todos se lembram, que desviou milhões e milhões. Nós temos um cidadão aí no Rio de Janeiro, que era a autoridade máxima no estado do Rio de Janeiro, o Cabral, é até pecado esse nome, né, desse cidadão, do Cabral, que está solto, e é réu confesso dos desvios, dos dinheiros, de tudo que ele fez de errado. É réu confesso de tal forma que o cara pegou uma prisão, não sei quantos anos, mas alguém chegou lá, deu uma canetada, o cara está em casa. E logo vai sendo citado e vai poder concorrer a cargos públicos. Quando alguém chega aqui brincando e fala assim, rapaz, o Rio de Janeiro é amaldiçoado, devia tirar aquela estátua de Cristo que tem lá e botar em outro lugar, porque aquele lugar é amaldiçoado. O cidadão entra no poder com poucos dias e outra coisa. A gente é com raríssimas, não sei nem se eu posso dizer isso, exceções. Mas é amaldiçoado. A gente vê o atual presidente nosso, pelo amor de Deus, não me entenda se eu não estou dizendo que ele é culpado, não sei mesmo porque não tem nenhum conhecimento para dizer isso. Mas o que eu me lembro, Jonathan, é que ele foi preso lá em Curitiba. E eu me lembro também que muito dinheiro, as contas dele foi bloqueadas, pegaram o dinheiro do homem, do pernambucano lá, né? Tiraram o dinheiro que ele tinha, ele teve que devolver milhões e milhões. Ué, e depois inocenta o cara, e cadê o dinheiro do rapaz? E nenhum rapaz procura também de volta o dinheiro dele. Que país é esse que você vai acreditar na justiça desse país? Como é que se diz?
Jonathan, diz assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligado na terra será desligado no céu. Desligado no céu. E agora? O que a gente vê com as nossas autoridades? Nós temos um governador da Bahia, aqui, o nosso querido professor, nem sei qual é a formatura dele, o Jerônimo, governador, nossa excelência governador, uma nulidade no Estado. Um cara que às vezes chega nos lugares e é chacoalhado, brincam com ele e tal. Sei, eu tenho um amigo aqui em Conquista que é muito amigo dele, disse que ele é uma ótima pessoa, tá certo que seja, mas politicamente a gente vê que não, é complicado. Onde vai é vaiado, aquela coisa. Até o próprio presidente da República, quando menciona ele, fala aquela benção. Né? Então a gente fica numa situação muito complicada para acreditar na justiça dos homens. Difícil para você acreditar na justiça dos homens. Porque onde você vai, o que você vê de falha? Ah, mas a falha é do ser humano, claro. Mas eles não fazem outra coisa, a não ser fazer isso. E falha pra caramba. E o corporativismo é tão grande no meio deles, que eles só erram a favor deles e dos seus parceiros, seus comparsas. Maneira de se expressar. E aí o que fazer? Continua acreditando? Quantas pessoas hoje estão atrás das grades porque roubou 200 gramas de queijo? E quantas pessoas estão soltas que desviou tanto e tanto e tanto dinheiro? Pessoas que têm fazendas em nome de parentes para não aparecer. Mas existe uma justiça para investigar isso, para procurar isso. Investigar, mas nada fazem. Não se interessam. Às vezes esperam ser provocados para depois dar uma desculpa, que não pode fazer nada. Dilson, a coisa é complicada. 15:17. Pois é, Brasil, a questão dessa juíza, a gente vê aqui, a gente fica um pouco frustrado com o que acontece no nosso querido Brasil. A gente vê aqui dizendo que ela esteve doente, né? E aposentou-se no ano de 2022. Aposentou-se, mas ela, mesmo quando ela trabalhava, quando ela assumia a sua função, ela não era produtiva. Ela era improdutiva, ela não transmitia a mesma função do qual os outros juízes, né? Mas mesmo assim, ela ainda liberou 50 milhões de reais para uma empresa aqui no Brasil. Então a gente fica assim, eu fico me perguntando, tem tanta gente aí, tantos trabalhadores que adoecem trabalhando, não conseguem se aposentar. Outros trabalham doente, também não conseguem se aposentar. Então a gente vê muita coisa errada nesse país, e ela, por ser uma juíza, era para estar dando exemplo. Está dando exemplo. Exatamente. E a gente não vê isso acontecer aqui no país. É muito triste essa situação. Olha só a situação que estamos... A meta do presidente é cortar gastos, né? Uhum. Cortar gastos. Porque a coisa está feia. Por que está feia? Porque não estava assim 7,3 bilhões de déficit. Não estava assim no início. Não. Por que agora está? Ah, tudo bem. Então vamos cortar gastos. O que vai fazer? Vamos cortar da saúde, da educação, da segurança e tal, etc. E tal. Aí, de repente, ele sai daqui para fazer uma visita em um determinado país. Ele leva 2 aviões de pessoas, de gente. Uhum. Gastando uma fortuna. Mas que corte de gastos é esse? Como é que os países europeus vão acreditar nisso? Quando for agora, em fevereiro, vai ser o maior carnaval do planeta. Cidadão de lá de fora, mas que esse país está assim mesmo? País feliz, né? Que país feliz? Que país bom de se viver. Eu me lembro de alguém que dizia assim, mas aqui não tem terremoto, não tem maremoto, não tem tsunami, não tem aquele redemoinho grande que dá aí e tal. Não tem furacões. Não tem furacões, isso, não tem furacões aqui, que país bacana. Não, é um país bacana. Aí alguém falou assim, mas quem criou o mundo? Falou assim, mas você já viu o povinho que eu deixei lá? Então, essa situação que a gente está passando, vivendo, enquanto a gente vê tanta gente morrendo de fome, muita gente nesse mundo, não é só no Brasil, nesse mundo, com a barriga nas costas, né? Como diz, de fome por falta de alimentação. Isso é realmente triste, lamentável que acontece com as pessoas, com o ser humano.
nesse mundo em que vivemos. Disso, bebê, são 15 horas e 20 minutos. Muito bem. Olha só, Brasil, tem uma manchete aqui do nosso querido governador Jerônimo. Agora são 15 horas. São 15 horas e 20 minutos. Que diz o seguinte: é sobre a ponte do Rio Gavião. Muito bem, tá aqui. Olha só. Ponte sobre o Rio Gavião. A nova estrutura terá 2.000 metros de extensão e será equipada com 2 faixas de trânsito, além de calçada e ciclovia. O objetivo é substituir a atual travessia feita por balsa, reduzindo o percurso rodoviário em cerca de 50 quilômetros. Que bom, que maravilha. O governo começou a trabalhar, né? E graças a Deus está olhando pela nossa região. E aqui eu disse o seguinte: vou buscar aqui, pronto, está aqui. Olha só. O governo do estado da Bahia, por meio de seu governador Jerônimo Rodrigues, autorizou nesta terça-feira, portanto dia 17 de nove de 2024, uma série de obras estruturantes nos municípios de Caraíbas e Miguel Calmon. O anúncio foi feito em uma cerimônia realizada no Centro de Operações de Inteligência, o COI, no Centro de Administrativo da Bahia, o CAB, em Salvador. As obras incluem melhorias em infraestrutura, educação e abastecimento de água, com um total de 41 milhões em investimentos. Além disso, a cidade de Miguel Calmon foi contemplada com projetos de pavimentação em sua área urbana. Uma das principais obras autorizadas em Caraíbas é a construção de uma ponte sobre o Rio Gavião, ligando a prainha de Caraíbas e a localidade de Farofas, em Belo Campo. A nova estrutura terá 200 metros de extensão e será equipada com 2 faixas de trânsito, além de calçada e ciclovia. O objetivo é substituir a atual travessia feita por balsa, reduzindo o percurso rodoviário em cerca de 50 quilômetros. A ponte, orçada em 16,2 milhões, facilitará o deslocamento de moradores e o escoamento da produção agrícola e pecuária do local. Muito que bem. Bom, né? É uma obra interessante. A necessidade tem que ser estudada, naturalmente deve ser necessária. Sim. Né? Eu realmente não conheço, eu conheço a região de Caraíbas, mas isso aí eu não conheço. Amanhã Irapuã vai no programa, ele vai falar um pouquinho sobre o que ele conhece muito a região ali, né, de Anagê, vai falar um pouquinho sobre isso. Isso é muito bom. Que venha Irapuã vai falar sobre esse assunto. Olha, são 15 horas e 22 minutos. Daqui a pouco nós temos algumas falas aqui do pessoal da Rádio Nacional de Brasília. Mas tem um assunto aqui que eu não entendi, sinceramente, porque eu estive aqui na época que criaram aqui uma CPI do INCRA. Naquela oportunidade, o prefeito era o doutor Guilherme, a Câmara era presidida, meu Deus, eu não me lembro mais por quem, não sei se Sandro foi por Pezão? Alexandre, se foi por Sandro. Sandro Pezão, na época de governo, sei. Ele passou por lá. Eu não sei quem era o presidente, eu não sei quem era o presidente. Ele e o Alexandre, né? Eu não sei quem era o presidente na época. Mas então, houve uma CPI e eu acompanhei de certa forma, eu estava assim, bem próximo a tudo. Eu via as testemunhas, eu gostava daquilo, eu via as testemunhas, pessoas sendo ameaçadas. Se você mentir, jura pela Bíblia, essa coisa toda. Se você mentir, você pode ser preso, essa coisa toda e tal. E hoje, sai aqui, deixa eu ver aqui, 21 de novembro de 2024, essa matéria foi posta aqui às 9h34 por Antônio Sena, do blog do Sena. E o título dessa matéria é assim: Mesa diretora da Câmara de Vitória da Conquista proíbe o uso do plenário para ouvir testemunhas e vereadores vão fazer a oitiva no gabinete do líder da oposição. As denúncias de corrupção da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista seguem dando o que falar. Diante da falta de avanço dos trabalhos da CPI da Saúde, os vereadores Alexandre Xandó e Márcia Viviane, ambos do Partido dos Trabalhadores, decidiram realizar uma sessão pública da Comissão de Fiscalização dos Atos do Poder Executivo no dia 20 de novembro. Hoje, né? Uhum. Quinta-feira. Ontem. Hoje. Quinta-feira hoje, para ouvir a testemunha sobre as denúncias de fraudes em licitações e contratos.
e também superfaturamento de preços e desvios de verbas públicas durante a gestão da ex-secretária de Saúde, Ramona Cerqueira Pereira. As pessoas a serem ouvidas são o doutor Edmundo Ribeiro Neto, ex-procurador do município, e a senhora Tereza Moraes, presidente do Conselho Municipal de Saúde. A vereadora Viviane é presidente da Comissão de Fiscalização dos Atos do Executivo, que, de acordo com o regimento interno da Câmara, artigo 49, x-c, tem competência para emitir parecer, fiscalizar e acompanhar licitações e contratos públicos municipais. O plenário da Câmara, Dilson, foi solicitado desde o dia 12 de novembro, mas na tarde do dia 20, em pleno feriado, o presidente e a mesa diretora da Câmara enviaram um documento proibindo o uso do plenário e suspendendo os trabalhos da comissão. É assim, como é que é? Faz o que eu faço, mas não faz o que eu mando? Ou faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? É o contrário, faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas nesse caso aqui, isso aqui não é a casa do povo? Diante desse fato, olha só, eu estou lendo. A minha opinião estou emitindo de acordo com o que eu estou lendo, se for realmente verídico o que está escrito aqui. Diante desse fato, os vereadores decidiram manter as oitivas enquanto ato da bancada de oposição no gabinete 302. Sobre o episódio, o vereador Alexandre Xandó se manifestou censura, abuso de autoridade e autoritarismo. Olha só, por que eles têm tanto medo desses depoimentos? Essa é a primeira vez que eu vejo um presidente de Câmara impedindo que vereadores cumpram sua obrigação legal de fiscalizar o Executivo. É o que está escrito aqui. Já a vereadora Viviane disse: os vereadores da prefeita não deixam a CPI andar, estão obstruindo os trabalhos e agora querem derrubar a comissão para a qual fomos eleitos. Mas nós somos vereadores eleitos e reeleitos e temos prerrogativa de colher denúncias de mau uso do dinheiro público. Por isso vamos manter a oitiva e não seremos impedidos de forma alguma. Bom, aqui está dizendo o seguinte: entenda a cronologia dos trabalhos da CPI. Em maio de 2024, após a deflagração da Operação Dropou, 8 vereadores da bancada de oposição protocolaram um requerimento de instauração da CPI da Saúde. Alexandre Xandó, Fernando Jacaré, Viviane Sampaio, Valdemir Dias e delegado Marcos Vinícius. E Lúcia Rocha, do MDB, delegado do Podemos. E doutor Augusto Cândido, também do MDB. Anderson Ribeiro, do PCdoB. Como conseguir a assinatura de 1/3 dos vereadores, o regimento interno da Câmara prevê que a criação é automática, não carecendo de votação. Que é um terço. Mas após o protocolo, a mesa diretora da Câmara emperrou os trabalhos ao longo do ano e só veio a nomear os membros após decisão judicial, com imposição de multa de R$20 mil diários por descumprimento. Isso eu estava lá no dia e vi. Todavia, desde que os trabalhos iniciaram, pouca coisa andou. A bancada de situação possui o controle da CPI com o presidente da CPI, Chico Estrela. Um abraço para o Chico. Chico, muito obrigado. Chico fez até um elogio a mim aí um dia desse. Muito obrigado, viu, Chico? E o relator é de Jaime Rosa Bibi, União Brasil, enquanto que a oposição só possui um membro, Alexandre Xandó. Bom, mas se você colocar Alexandre Xandó, deixa para lá, né? Mas faça uma análise aí, né? Na primeira reunião da CPI, os membros da bancada de oposição apresentaram uma série de requerimentos, dentre eles as oitivas de testemunhas que denunciaram as irregularidades e os acusados, acesso ao processo judicial referente à Operação Dropou e acesso aos processos de compra, empenho e liquidação e pagamento dos materiais e serviços com recursos da Covid-19. Esse requerimento foi aprovado e foi designado para o dia 12 de 11 de 2024. A colheita dos depoimentos do senhor Edmundo Ribeiro, né, ex-procurador do município, e da senhora Tereza Moraes, presidente do Conselho de Saúde, etc, etc, etc. É muito longo o texto. Mas o que está acontecendo, rapaz? Se criaram e foi aprovado, por que não investigam? Por que assim, Dilson? Por que tem que esconder? Por quê? Olha, até agora que a gente, pelo menos que eu estou sabendo,
Está tudo certinho aí, está tudo andando normalmente. Claro. Esse lance da saúde que aconteceu não chegou ao nosso conhecimento, mas a imprensa, a justiça tem o dever de fiscalizar, Claro, não encontrou. é o papel Se encontrou, fazer o quê? Vamos investigar. Investigar. Não entendo. E a Câmara tem a obrigação de fazer isso. Tem que fazer isso. Tem a obrigação. Ela existe para isso. Ela existe para isso. Ela Por existe que pra ocultar? Por que esconder? Esconder o quê? É difícil, viu? A gente fica sem entender realmente o que está acontecendo. É. As pessoas estão me ligando aqui, mandando mensagem, perguntando com relação à prefeita. Olha, amiga, a prefeita está eleita, foi reeleita. Conquista voltando a prefeita. Uhum. A prefeita foi reeleita e está reeleita e vai tomar posse. Vai ser empossada. Vai ser empossado. A prefeita vai correr tudo normalmente. Dia 1º de janeiro ela assume. O TSE entendeu que ela é elegível. Elegível. E está... mas vão recorrer? Que recorra. Recorra. Faz parte da democracia. Deixa recorrer. Porque na verdade ela foi eleita com voto monocrático, né? De um só ministro, que é o relator. Mas se eles recorrerem, aí sim, aí vai ter que ser votado por todo o colegiado, né? Todo colegiado. Mas é um processo que vai ter que correr do mesmo jeito. Mas esse processo vai correr com ela já sendo prefeita. Diante dessa notícia que chegou, ela já pode ser empossada e diplomada. Sim, isso com certeza. É importante. O que vai acontecer daqui até lá já é outro departamento. Isso. É outra coisa. Uhum. Agora, ela fez por merecer a votação que teve. Isso. Olha aí, mais de 58% de conquista dos eleitores de conquista votaram na mulher. A mulher foi eleita no primeiro turno, sacramentado, bateu o martelo. Ela é a prefeita de conquista, primeira prefeita eleita pelo voto direto. E em 184 anos de emancipação política, a primeira prefeita eleita. Tem que se falar isso. Atenção, inclusive, está todos convidados para a carreata de domingo. Começar às 9h30 na Lagoa das Bateias. Ontem eu fui na Lagoa da Bateia, tomei um susto, tanta gente. Tinha muita gente, né, Brasil? Tinha muita gente. Muito bonito ali. Agora, tem uma coisa na Lagoa das Bateias que é preciso que o pessoal... Tem um bocado de senhoras, não sei se é falta de costume, que dá vontade de falar para elas isso, né? Uhum. Tem um falta de costume. Senta nos brinquedos das crianças e nos locais das pessoas fazer seus exercícios. Senta, não fica lá sentado, batendo papo. Parecendo que está no quintal da casa dela. O pessoal olha assim para... Fica até com medo de pedir licença, que hoje está tão perigoso você se dirigir uma mulher para falar com ela. Né? Você fica assim, deixa esse troço para lá, deixa ela sentada aí. Tinha umas mulheres que fiquei observando ontem, as crianças querendo brincar e as mulheres tudo sentadas, batendo papo. Vamos se tocar aí, gente. Vamos entender que lá o parque lá da Lagoa das Bateias é para a criançada brincar. Exatamente. Usar, assim, os aparelhos para brincar. Pois é. Então é isso, infelizmente essas coisas acontecem aqui no interior, especialmente aqui na nossa querida Vitória da Conquista. São 15 horas e 32 minutos. Olha, nós temos aqui outra notícia com relação ao Sinserve, né? Com reunião da prefeitura sobre suporte jurídico dos servidores, etc. Vamos falar depois dos nossos apoios culturais. E também tem algumas informações aqui disso. Olha só, disso. Nós temos, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Nós temos casos de lesão corporal seguido de feminicídios no país. Uhum. É de assustar. Eu não sei o porquê que está dessa forma. Outra coisa, com o Simples Nacional, o prazo para a regularização das dívidas termina dia 29/11, hein? É o último dia aí para poder não arrumar problema com Tem uma notícia também que fala sobre rádio. Com o governo. Sim. Rádio volta a ser interessante. Porque eu vejo gente pegando um bocado de papelzinho, jogando para cima, fazendo comércio, propaganda. Meu amigo, aquele papelzinho o cara olha, lê e joga fora. A rádio fala todo dia para você. Todo dia. Sua casa, seu produto, que hora você vende, que hora você abre, que hora que você fecha. Todo dia o rádio está falando. O rádio é importante. Muito importante. Invista na propaganda do rádio, que você vai se dar melhor. Mas rapidamente vamos ao nosso apoio e a gente volta logo em seguida. Vem aí o último esquenta da Black Friday de verdade do Mix Mateus. É dia 22 de novembro. Vem aí o último esquema. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum.
Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Economorte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Macarrão Petian comum 400 gramas espagueto, 1,79. Molho de tomatiete 300 gramas sachê tradicional, 99 centavos. Arroz parbolizado Tia Maria 1 kg, 4,98. Feijão carioca baiano 1 kg, 3,68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça 12 de novembro. Economorte. Muito bem, estamos de volta, são 15 horas 35 e 35 minutos. Vamos ouvir logo aqui a número 1, a matéria 1, a primeira, meu amigo Dilson. A primeira fala sobre o Simples Nacional, né? O Simples Nacional, que você tem um prazo de regularizar a situação, regularizar a situação, então... E que você, se você não aproveitar agora, você vai pagar uma nota mais tarde. É isso mesmo, com a adesão... E olha, tem gente que está com esse problema. E tudo na voz da Bianca Mingotti. Isso. Ela vai falar pra gente. Vamos lá ouvir o que a Bianca tem para falar sobre isso. Muito bem, então, enquanto coloca ali, antigamente falava assim, na ponta da agulha, 15 horas e 36 minutos. O prazo para o microempreendedorismo, e as microempresas e empresas de pequeno porte aderiram ao edital PGDAU, número 7, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, para a regularização de dívidas ativas no Simples Nacional. Isso vai até o dia 29 de novembro. Hoje é 21. 21. Ainda faltam 8 dias. Você tem 8 dias para correr atrás aí, para diminuir, para resolver esse seu problema. Já está ali, vamos ouvir na voz de quem? De quem? Pronto, Bianca Mingotti, vamos ouvir. O prazo para microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte aderirem ao edital número 7 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a regularização de dívidas ativas no Simples Nacional vai até o dia 29 de novembro, às 19 horas. Os benefícios variam conforme o perfil do contribuinte e da dívida. O Simples Nacional é um regime unificado de tributação e podem optar por ele os microempreendedores individuais, MEIs, microempresas, MS e empresas de pequeno porte, EPPS, com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. O edital é direcionado especificamente para esse público e entre os principais benefícios estão a redução significativa do valor total da dívida, podendo chegar a até 100% dos juros, multas e encargos legais, e ainda flexibilidade para dividir o pagamento em até 133 parcelas. São duas modalidades de transação, uma baseada na capacidade de pagamento e outra para dívidas de menor valor. Nos dois casos, há condições especiais e prazos mais longos. O diretor adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB de Goiás, Guilherme de Ferreira, destaca o papel da adesão ao edital nas operações das empresas. Após a adesão, o empresário que tiver em dias com o pagamento, ele terá uma certidão negativa de débitos e poderá então usufruir e requerer créditos no mercado e poderá voltar a fazer suas operações comerciais normalmente. A partir de 1º de janeiro de 2025, mais de 1,8 milhão de MEIs, ME e EPPs podem ser excluídos do Simples Nacional por inadimplência. O somatório da dívida desses empreendimentos chega a 26,7 bilhões de reais à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Entre os inadimplentes, 1,1 milhão são MEIs. Reportagem Bianca Mingotti. Bem, então tá aí, a oportunidade é essa, né, Dilson? Você tem até o dia 29 para você regularizar a sua situação. Então aproveite, porque tá difícil. Resolver sua situação com o governo, viu? Com o governo. Senão... Não o leão lhe pega. O leão te pega.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a matéria com relação à violência, ao feminicídio, diz que Isso. o Brasil registra 551 casos de lesão corporal, muito caso, né? seguida de morte, e 1.027 feminicídios em 2024. Não terminou ainda não, estamos em novembro. Verdade. Ainda tem um restinho de novembro e dezembro que está vindo aí. Então, todo cuidado é pouco. A gente vai ouvir na voz de Marquesan Araújo falando sobre esse caso, onde o Brasil registrou, ao longo de 2024, 551 casos de lesão corporal seguido de morte. Dados divulgados pelo governo federal, que mostra que o número de vítimas desse tipo de crime chega a 2 por dia. Vamos ouvir o Marquesan Araújo. O Brasil registrou ao longo de 2024 551 casos de lesão corporal seguida de morte. Dados divulgados pelo governo federal mostram que o número de vítimas desse tipo de crime chega a 2 por dia. O estado que conta com o maior número de casos até o momento é São Paulo, com 88. A unidade da federação tem uma taxa de 0,26 caso a cada 100 mil habitantes. Em seguida está Bahia, com 68 vítimas e uma taxa de 0,61 caso a cada 100 mil habitantes. Rondônia é o único estado que não registrou lesão corporal seguida de morte neste ano até o momento. Acre e Tocantins contam com apenas um caso cada. Já em relação ao feminicídio, o país registrou em 2024 1.027 casos, com uma média de 4 vítimas por dia. São Paulo também lidera nesse tipo de crime, com 176 casos ao longo do ano, com uma taxa de 0,51 a cada 100 mil habitantes. Em seguida está Minas Gerais, com 97 casos registrados e uma taxa de 0,61 feminicídio a cada 100 mil habitantes. Já o Rio de Janeiro aparece em terceiro no ranking, com 77 casos em 2024, além de registrar uma taxa de 0,60 caso a cada 100 mil habitantes. Reportagem Marquesan Araújo. Tá aí, então, você vê o seguinte, 2 mulheres pela manhã, 2 mulheres pela tarde. 4 por dia. É verdade. Rapaz, que absurdo é esse? Alguma coisa está errada. Eu continuo dizendo o seguinte, a lei está aí, é para valer. Aliás, é uma das coisas que funcionam, né, Dilson? Mexeu com a mulher realmente. Agora, e tem que funcionar mesmo, né? Tem que funcionar, tem que tá funcionar. certo, certíssimo. Tem que funcionar. Agora, eu não sei, espero que daqui para frente a tendência talvez seja diminuir. Que as mulheres têm que ser instruídas também para isso. Nós temos observado que muitas mentiras, muitas calúnias são feitas. Tem gente que diz o seguinte, mexa comigo que eu vou falar que você está fazendo isso comigo. Então, é perigoso isso. A investigação, quando chega a esse ponto, se você não tem testemunha, você está perdido. Se você não tiver uma testemunha que ela te ameaçou, você está mais ou menos enrolado. Eu não estou defendendo ninguém aqui, não. Eu estou defendendo a justiça. É claro. Justiça tem que ser feita. Errou, tem que pagar. Agora, a gente observa que a gente vê alguns casos e pessoas conversarem isso, de mulheres que dizem isso. O que você quer? Fica me enchendo que eu vou falar que você tentou me estuprar, por exemplo. Que você tentou me agredir. Não é? Nós temos pessoas que dizem que o marido dormia... Olha só, tem pessoas que dizem que dormia com uma faca para travesseiro com medo do marido. O marido não consegue matar uma mosca. E a gente sabe que não. Mas a mulher ganhou no processo. Ganhou, não. E ele está leando aí. O outro estava trabalhando, terminando de pintar a sua casa no andar de cima, porque a de baixo já tinha terminado e a família estava lá. Chega alguém, bate na porta, só o senhor de justiça. A justiça determina que o senhor sai daqui. O senhor tem X horas para sair daqui do seu imóvel. Mas a casa foi com o filho dele. Mas eu não tenho que saber disso, não. Eu estou aqui para cumprir a ordem, está certo. Porque o sexo oposto é considerado mais fraco, né, Brasil? Então, realmente, Agora, a lei... pense aí. O sexo oposto é mais fraco. Tá. Que Deus nos livre e venha no final dos tempos e vai aparecer um anticristo aí. Se for mulher, você pode assinar aí. É verdade. Um abraço. Né? É complicado. É complicado pra caramba. Mas a lei existe para ser cumprida. Para ser cumprida. A lei está cumprida. É isso aí. Olha, nós temos aqui uma informação sobre... Cadê? Tá aqui. Daqui a pouco nós temos futebol, viu? O Deus vai falar aqui de futebol depois dessa notícia. É com relação ao rádio. Olha, se você não anuncia, você não é lembrado. Não é verdade? O rádio faz parte do cotidiano de 79% da população brasileira, é o que diz a pesquisa.
Atenção, senhores comerciantes que gostam de fazer papelzinho para entregar nos semáforos. Semáforo, né? Um papelzinho divulgando a sua empresa. Ah, meu amigo, você não sabe o que aquilo acontece. É só para sujar a cidade. Você pega e joga. É horrível aquilo. É. A única vantagem naquilo ali é que você dá emprego a algumas pessoas que vão entregar esse papelzinho. Uhum. Isso a gente entende e compreende e dá razão. Agora, resultado para sua empresa não vem, não. Verdade. Não vem. E quando você para seu carro, que alguém chega com aquilo ali para lhe entregar, você recebe por educação. Na primeira esquina você joga fora, então amassa ali, joga no carro e joga fora. Perdendo seu tempo para fazer a divulgação. Você tem rádio para isso. E não é puxando o lado da nossa sardinha, não, mas você entra dentro do carro, a primeira coisa que você faz é funcionar o carro e depois ligar o som do carro, Exatamente. o rádio. Você vai ligar o rádio. Então aqui, ó, o estudo incide áudio 2024 feito pela Carta Ibope Média aponta que 79% da população brasileira curte rádio, ouve rádio, gosta de rádio, participa, etc, etc. Enquanto estamos falando aqui agora, quantas pessoas estão no carro vindo, outras em casa, outras vendo no YouTube, lá na Conchechina do Jariri. Outros no seu radinho de pilha. Etc. Ainda tem um radinho de pilha. E quando a gente fala assim, casas tal, que vende mais barato, tem um produto melhor, Isso. etc. Uhum. Porque também aqui a gente não anuncia drogas. Claro. Cigarro não é droga? É. Bebida alcoólica não é droga? A gente não anuncia. A gente só anuncia o que é bom aqui. Tudo que nós já anunciamos e a gente anuncia aqui na Rádio Melodia são produtos de primeira qualidade. Então a família ouve, a família gosta e vai lá comprar. Agora, papelzinho para sujar a rua, aqui para nós. Ah, e carro de som? O que tem de gente falando mal aí, criticando aí os carros de som, especialmente aqui eu faço porque olha só, Uma ressalva. uma ressalva, porque tem carro de som que obedece à lei. Mas tem carro de som que passa em frente ao fórum, à igreja. Parece um trio elétrico. Parece um trio elétrico. E não é assim. É. Só que nós temos aqui muitos carros de som, pessoas do Alto Marom, do Guarani Isso. e outros. Que respeita, assim, as normas, né? E a gente tem que entender que Claro. também são pai de família, precisa ganhar seu pão. Isso. Agora, papelzinho na rua é meio complicado. Mas quem vai falar isso pra gente, quem é, Dilson? Quem vai falar? É Bianca Mingotti. Outra vez, outra voltando vez, aqui, Bianca vou falar sobre Mingotti. esse assunto, vamos ouvir a Bianca Mingotti. Uhum. Em um mundo em que os vídeos verticais curtos fascinam os usuários das redes sociais, ouvir rádio ainda faz parte do cotidiano de 79% da população brasileira, segundo o estudo Inside Áudio 2024, feito pela Cantar Ibope Mídia. A pesquisa mostra ainda que 91% dos brasileiros consomem algum conteúdo de áudio no dia a dia, ou seja, 9 em cada 10 brasileiros têm contato diário com algum tipo de conteúdo em áudio, seja por meio do rádio, podcasts ou plataformas de streaming. E o consumo desse formato de mídia ocorre em casa, em deslocamentos ou até na realização de atividade física. Além disso, 69% dos ouvintes gostam do rádio pelo fato de o meio trazer informações locais da cidade em que vivem, bem como por sua confiabilidade, tendo em vista que 50% dos consumidores destacam que a credibilidade do meio é reforçada a partir da percepção de que as informações veiculadas por ele são confiáveis. O levantamento aponta que os brasileiros dedicam, em média, 3 horas e 55 minutos por dia à escuta do rádio e 58% confiam no meio para se manterem informados. Dentre as 13 praças que fazem parte da pesquisa pelo país, a que dedica mais tempo à mídia é a Grande Rio de Janeiro, com 4 horas e 22 minutos em média. Já a região metropolitana de Vitória ficou em segundo lugar, com 3 horas, 57 minutos e 54 segundos em média. Recife ficou em terceiro lugar, com 3 horas, 57 minutos e 43 segundos. De acordo com a Cantar Ibope Mídia, os dados demonstram que o rádio se consolida como o principal meio de áudio no Brasil por seu expressivo alcance da população. Reportagem Bianca Mingotti. Bianca, não sai daí não, você vai terminar aqui falando sobre esse outro assunto aqui importante, que é com relação... Ô, Dilson, você sabia que a cada 3 segundos alguém tenta te dar 1 a 0 através das redes sociais? Fraudes em ambiente digital no Brasil resistem uma tentativa a cada 3 segundos no primeiro semestre. Cada 3 segundos tem alguém tentando tirar. Que absurdo, né, Brasil? Proveito. É A Bianca Mingotti volta a falar sobre esse assunto. E logo na sequência vamos falar de esporte aqui no Comunidade em Ação. São 15 horas e 49 minutos.
No primeiro semestre de 2024, a cada 3 segundos houve o registro de uma tentativa de fraude em ambiente digital no Brasil. A conclusão é do indicador de tentativas de fraude da Serasa Experian. Somente no mês de junho, foram 860.966 ocorrências, sendo 4,6% acima do reportado no mesmo mês em 2023. O indicador mostra ainda que 60,4% das tentativas de fraudes evitadas no período foram identificadas por inconsistências nos dados cadastrais. Além disso, foram 5,3 milhões de ocorrências evitadas no período por meio das camadas de proteção aplicadas durante autenticações de segurança. As pessoas que tentam cometer fraudes continuam se concentrando nas regiões Sul e Sudeste. No primeiro semestre deste ano, os estados do Amapá, Acre e Roraima tiveram a menor participação no número de tentativas de fraude. Já os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo têm os maiores percentuais. Já na região centro-oeste do país, 492 mil tentativas de fraudes foram evitadas no primeiro semestre deste ano. Goiás foi o estado com o maior número de tentativas evitadas, sendo 174 mil, seguido por Mato Grosso, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, com o menor percentual da região, com 84 mil registros. Com relação ao setor que registrou mais tentativas de fraudes no semestre, está o de bancos e cartões, com 54%. Já o de telefonia foi o segmento com a menor recorrência, que registrou 4,7%. Além disso, os cidadãos de 36 a 50 anos foram os que tiveram maior incidência das tentativas de fraude em junho, sendo 35,5%. Para os consumidores se protegerem contra esse tipo de fraude, é necessário, por exemplo, garantir que documentos, celular e cartões estejam seguros com senhas fortes para acessar os aplicativos, bem como desconfiar de ofertas de produtos e serviços com preços muito abaixo do mercado. Reportagem Bianca Mingotti. Muito bem, estamos de volta. Agora sim vamos falar de esporte. São 15 horas e 52 minutos. Um abraço para todos vocês do Ceasa, onde você compra muito melhor, arejado, tudo fresquinho ali. Faça as outras compras no Ceasa. Abraço para Mazinho, do Pé de Galinha, torcedor do Botafogo, né? É, Botafoguense. E também Gilberto, torcedor vascaíno. Não, ele vai dizer que se é, eu não sei. Gilberto Solta aí, Jonathan, nossa vinheta. Muito bem, vamos lá. Tá aí, ó. Quadro Esportes aqui no Comunidade em Ação. Antes eu quero deixar um recado aqui do nosso querido Marcondes Oliveira. Meu querido Brasil, olha só. Atenção, moradores do bairro São Pedro. Abre aspas. Laje Grande, Henriqueta Prates, Recanto das Águas, Parque Real e seus condomínios. Condomínio Oeste Parque. Fecha aspas. No dia 22/11 de 2024, às 19 horas, na Igreja Batista da Comunhão, na Avenida Josué Souza Sampaio, em frente à entrada do condomínio Vivendas das Árvores, a reunião para a criação de associação de moradores do bairro São Pedro. Tá aí o recado de Marcondes Oliveira. Atenção, vá a essa reunião, participe, crie uma associação vai ajudar muito vocês aí. A associação é muito importante na comunidade. Claro. Esse convite aí é interessante. Mas vá, marca a sua presença. Fundamental. Para fazer o seu dever de cidadão. Fundamental. Muito bem, Brasil. Brasil, você gostou do jogo da seleção brasileira na terça-feira? Eu não. Olha só, o jogo entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 terminou empatado em 1-1. O Uruguai abriu o placar com um gol de Valverde no segundo tempo, por sinal um golaço, viu? Mas o Brasil conseguiu empatar com um golaço de Gerson, que joga no Brasil, né, Brasil? Exatamente. Durante o jogo, o Brasil teve mais passe de bola, mas encontrou dificuldades para romper a defesa uruguaia. O Uruguai, por sua vez, explorou os contra-ataques e chegou a criar algumas oportunidades de gol. Com o empate, o Brasil terminou a temporada na 5ª posição com 18 pontos, enquanto o Uruguai segue na vice-liderança com 20 pontos. Olha, foi a pior apresentação do Brasil em eliminatórias de Copas do Mundo, viu, Brasil? E outra coisa, um tapete que é a Fonte Nova. Pô,
É complicado, viu? Vamos agora ao nosso Campeonato Brasileiro, que ontem aconteceu a 34ª rodada e hoje se encerra com 2 jogos, Fluminense e Fortaleza e Vasco e Internacional. 8 horas, hein, gente? 20 horas, dá pra todo mundo ver. Se quiser sofrer, 20 horas, liga a televisão. Muito bem, olha só. Ontem, né? Na Neoquímica Arena, o Corinthians de Brasil venceu por 2-1 o Cruzeiro. Esse jogo foi às 11 horas da manhã. É um absurdo isso. 11 horas da manhã. Que horário é esse, né? Pelo amor de Deus. O RB Bragantino empatou com São Paulo em 1-1. Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 0. Criciúma 0, Vitória 1. Bom resultado para o Vitória. Bahia 1, ao Palmeiras 2. Péssimo resultado para o Bahia. Grêmio 2, Juventude 2. Cuiabá 1, Flamengo 2. Hoje, como nós falamos, né? Vasco, a partir das 20 horas, Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco e Atlético Mineiro às 21h30. Já Vasco o Internacional. Vasco Internacional é 20 horas. Atlético Mineiro e Botafogo que é às 21h30. Desse jeito ficou assim a tabela de classificação. Botafogo que está em primeiro com 69 pontos. O Palmeiras já chegou com 67 pontos. Está pertinho ali, Brasil. O Fortaleza é o terceiro com 63 pontos. O Flamengo é o quarto com 62. Essa é a parte lá de cima. Em quinto é o Internacional com 59 pontos. O São Paulo é o sexto com 58. Cruzeiro é o sétimo com 47. O Bahia é o oitavo com 48. Corinthians de Wilson Brasil é o nono com 44 pontos. Ultrapassou o Vasco, que é o décimo com 43 pontos. O Atlético Paranaense é o 11º com 43. Vitória 12º com 41. O Grêmio é o 13º com 40. O 14º é o Atlético Paranaense com 40 pontos. Juventude é o 15º com 38. 16º é o Fluminense de Irapuã Sampaio com 37 pontos. Tá na degola também, chegando perto, hein? Cuidado, Fluminense. 17º é o Criciúma, abrindo as porteiras, com 37 pontos. O mesmo ponto do Fluminense. O 18º é o Bragantino, com 37. 19º Cuiabá, com 29, já com pouquíssimas chances de sair do rebaixamento. E já rebaixado, matematicamente, o Atlético Goianiense, com 26 pontos, que é o 20º. Olha só, destaque para o Vitória. O Vitória que passou a primeira fase toda na zona de rebaixamento e conseguiu chegar agora ao 12º lugar. E já tá brigando, pode até brigar pela Sul-Americana, viu, verdade, Brasil? É verdade. Tá aí, notícias do futebol. E segunda-feira a gente vem com mais notícias aqui pra você, falando um pouco do Campeonato Brasileiro da Série A. Muito bem, tá vindo aí a maior audiência de conquista, aliás, a maior audiência aqui da Melodia, 15 horas e 57 minutos, que é o programa Quinta de Maio hoje. Com o Vadinho Barreto. Com o Vadinho Barreto e sua equipe, muita gente que ele traz, muita gente bacana, programa muito bom. Um abraço para o nosso querido Vadinho Barreto, mandando um abraço aqui para Cláudia Rocha, que está ouvindo a gente, Dácio Nunes, Dação, Vomar Duarte, meu amigo, Rita de Cássia, enfermeira, César... Zé de Oliveira, um abraço, Ribeiro Antônio e um rapaz que mandou aqui um abraço para todos nós, Renato de Jesus, também o Augusto Mário, também a Marta Salles, Dona Marília Souza, pessoal que está ouvindo a gente, mandando aqui pedindo abraço também, então tá aí, abraço para essas pessoas, mas eu quero mandar um abraço especial também para meu amigo Vomar Duarte. Opa! Vomar Duarte, um camarada de gente boa, trabalhamos junto há muito tempo e hoje ele rico. Então, tá um abraço pro Vomar. Meu amigo, disso até amanhã. Amanhã vamos fazer um programa musicalzinho, né? Amanhã vai. Pegar umas musiquinhas aí, isso pra aí. gente fazer uma descontração. Salve Vitória da Conquista. Primeira vez que elege uma mulher prefeita. Parabéns aí pra Sheila. A partir de 2025, nossa prefeita vai botar pocão, como diz o jovem. Um abraço a todos, disso até amanhã. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, Brasil. Muito bem, não desligue seu rádio, tá vindo aí um dos programas líder de audiência aqui na Melodia, que é o programa Quinta de Maio, com ele, Vadinho Barreto. Um abraço, até lá. A gente é assim, chega uma hora que quer mais é a